Olá, pessoal. Bom, ficou faltando conversarmos sobre as projeções, tanto do fluxo de caixa quanto da demonstração de resultado. Quando nós estamos falando em decisões financeiras de curto prazo, nós estamos falando, do planejamento financeiro da empresa. E esse planejamento envolve fazer projeções. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto nessa aula de hoje. Planos financeiros realizados por uma empresa, eles podem tanto contemplar o longo prazo, esses planos eles são mais estratégicos, visando o crescimento da empresa, o desenvolvimento da empresa, e aí trabalhamos com períodos mais longos, 5, 10 anos, por exemplo, e temos também, de muita importância, aqueles que são de curto prazo, que permitem observar o andamento das atividades operacionais da empresa entre aquilo que é esperado e aquilo que de fato tem ocorrido. Esse processo de planejamento ele envolve tanto o fluxo de caixa, DRE, e o balanço patrimonial. Quanto ao fluxo de caixa, vocês já aprenderam o fluxo de caixa, aprenderam a como estruturar o fluxo de caixa. No entanto, nós trabalhamos com exemplos em que o fluxo de caixa era um fluxo de caixa realizado. As operações já tinham ocorrido, os pagamentos, os recebimentos, e com base nessas informações, os registros dessas operações foram feitos. Agora, o que nós queremos? Nós queremos projetar o fluxo de caixa. Então, com base nessa informação, nós podemos comparar o projetado com o realizado e, com isso, melhorar o planejamento financeiro da empresa, fazer os ajustes necessários quanto à gestão e melhorar a previsibilidade dos resultados. Na projeção do fluxo de caixa, nós temos as informações de entradas previstas e saídas previstas. E aí, quando de fato ocorrerem as entradas e as saídas, nós vamos confrontar com a previsão e verificar se a empresa possui ou não previsões bem realizadas e também se ela conseguiu gerar um excedente de caixa. Para relembrar vocês, eu trouxe aqui a estrutura do fluxo de caixa, em que nós temos o saldo inicial, nós temos as entradas, nós temos as saídas e nós apuramos o resultado ao final de cada dia. E aqui eu coloquei informações semanais. Observem que nós temos a coluna das informações que são projetadas. E aí, quando ocorrer o fato, nós lançamos aqui no realizado. E sempre é importante avaliar a diferença entre aquilo que foi projetado e aquilo que foi realizado. Isso eu vou fazer a cada dia na minha empresa, ao longo das semanas, até fechar a informação mensal do fluxo de caixa da minha empresa. Bom, o que eu preciso levar em conta aqui? Eu preciso observar, por exemplo, se aquilo que foi projetado é diferente do que foi realizado. Coloquei aqui um valor de 50 mil de cobrança de duplicatas no projetado, no entanto, temos aqui um recebimento de 40 mil. O que aconteceu aqui? Pode ter sido inadimplência. E aí nós precisamos fazer o quê? Levar em consideração nas próximas projeções qual que é a taxa de inadimplência da empresa. É importante conhecer essa informação para você não fazer uso de dinheiro, para você não gastar aquilo que você não tem de recursos, ou seja, muitas vezes a empresa ela faz um tipo de investimento, um tipo de gasto, considerando uma receita, considerando um recebimento, né? Aqui estamos falando de fluxo de caixa, então considerando um recebimento, e esse recebimento pode não ocorrer no seu valor total. E isso é importante observar e lançar nas próximas projeções, considerar a taxa de inadimplência da empresa. Nesse caso aqui, nós tivemos uma diferença de 10 mil. É preciso analisar ao longo do tempo o quanto que a empresa deixa de receber para que você possa calcular uma taxa média de não pagamento, de inadimplência, e lançar essa informação nas previsões seguintes. Além da projeção da demonstração do fluxo de caixa, nós também devemos fazer a projeção da DRE. Eu vou trabalhar com vocês aqui um método simples, mas que permite, que tem grande utilidade para a empresa, para a sua análise, para o gestor, para a tomada de decisão.
Esse método, o que nós vamos considerar? Nós vamos considerar a participação das informações de custos e despesas no montante das receitas, no faturamento da empresa. E com base nessa informação, fazer as projeções para os períodos seguintes. É importante observar que para fazer a projeção da DRE é preciso inicialmente projetar quais serão as receitas, como será o faturamento. Bom, mas como nós vamos fazer isso? Projetar faturamento depende da análise do cenário econômico. Quais são as tendências dessa empresa crescer? Quais são as possibilidades de ela vender mais dentro das próximas perspectivas referente ao seu setor? Eu preciso levar em consideração esses diferentes fatores, bem como a capacidade da empresa de atender uma demanda que talvez cresça. Também podemos pensar que o cenário pode não ser promissor, pode ser um cenário pessimista. É preciso analisar tanto um cenário otimista quanto um cenário pessimista. Dentro do cenário pessimista, é preciso avaliar também o que ocorrerá com a empresa se houver a queda nas suas vendas e se isso é uma tendência para os próximos períodos. Independente do contexto, é importante ter previsibilidade. Com isso, você consegue se antecipar e se planejar melhor. Com relação às despesas, como que nós vamos fazer essa projeção? Considerando as receitas projetadas, nós vamos trabalhar com percentuais do custo das despesas. Mas como eu defino esses percentuais? Eu vou olhar as vendas, os resultados do período anterior e vou verificar, olha, quanto que o CMV, o custo da mercadoria vendida, representava da receita do último exercício. Aí eu consigo achar a porcentagem. Quanto as despesas do último exercício representaram da receita de vendas? E as despesas financeiras? Quanto foi esse percentual? Com base nessas informações e com a receita estimada, a receita, o próximo faturamento, eu consigo fazer então a projeção da DRE. Bom, para vocês entenderem melhor, sempre vem os exemplos para que vocês possam fazer a aplicação. Então, façam de forma calma, realizem esse exercício, façam junto comigo, né? Pausem o vídeo para que vocês possam tanto assistir a explicação, mas também realizar o exercício em conjunto comigo e entender melhor toda essa explicação. Então, nós temos aqui um exemplo de uma empresa que tem a estimativa de vendas já calculadas para esse ano de 2021 de 1,5 milhão. E aí as despesas financeiras, conforme o nível ali de endividamento da empresa, a expectativa é que elas se mantenham constantes. Nesse caso aqui, então, não vou calcular a porcentagem para as despesas financeiras. A empresa planeja pagar dividendos de 70 mil durante esse ano e a demonstração de resultado do ano anterior, nós precisamos dela para poder fazer o cálculo das porcentagens. Então, tem aqui a informação, a empresa em 2020 vendeu 1 milhão e 400 e a expectativa então é que as vendas aumentem para 1,5 milhão. Bom, primeira questão, use o método das porcentagens das vendas, utilizando as informações de custos e despesas totais, ou seja, nós não temos até então informação sobre custo fixo e variável, e vamos fazer a projeção para 2021. Qual que é a expectativa de resultado da empresa, do seu lucro final para o ano de 2021, considerando que ela tem expectativa de vender 1,5 milhão? Para isso, nós vamos precisar das informações do ano de 2020. Bom, em 2020 a empresa vendeu 1 milhão e 400 mil e teve um CMV de 910 mil. Com isso, eu chego na porcentagem de 65%, ou seja, os custos da empresa no ano de 2020 representaram 65% das suas receitas. Vou fazer o mesmo para as despesas. Então, as despesas operacionais, elas foram de 120 mil, o percentual delas sobre a receita é de 8,57%. Nesse caso, eu não vou fazer a projeção das despesas financeiras porque o enunciado do exercício já me informa que elas permanecerão inalteradas no valor de 35 mil. Tem-se como expectativa que elas se mantenham, né, inalteradas. Vamos observar então o valor das vendas estimadas para 2021, 1,5 milhão, e vamos construir então a nossa DRE projetada. Temos aqui, portanto, os percentuais já calculados, iniciando então a nossa DRE projetada por esse método, né, aprendido aqui, o método das porcentagens.
Com a receita de vendas, então, de 1.500.000, nós vamos calcular 65% do custo dos produtos vendidos desse valor. Então, o que eu apliquei? Os 65% sobre 1.500.000. Continuando a nossa DRE, nós temos aqui a informação do lucro e aí nós também precisamos calcular a porcentagem das despesas operacionais. Nós temos ali que a porcentagem é de 8,57% do valor das vendas estimadas no período de 1.500.000. As demais informações, bom, é a sequência que vocês já conhecem aí da nossa estrutura da demonstração de resultado. Observe que as despesas financeiras se mantiveram em 35.000, conforme o enunciado, e nós chegamos no resultado de 146.857. A letra B, ela já traz outras informações adicionais para mim. Ela me dá a informação do custo fixo e do custo variável. Então, agora, o meu custo total, ele está subdividido pela informação de custo fixo e variável, assim como as despesas, distribuídas em fixas e variáveis. Novamente, nós vamos calcular as porcentagens, agora levando em consideração essa subdivisão das informações de custos e despesas. Bom, para isso, nós vamos fazer o quê? O cálculo, portanto, somente do custo variável sobre as receitas de vendas. Lembrando que custo fixo, pelo seu valor total, ele é fixo, ou seja, ele não muda. Se a empresa mantém a mesma estrutura produtiva, ela vai permanecer com o mesmo custo fixo. Nós vamos levar em consideração aquilo que varia conforme o volume de vendas, ou seja, o custo e a despesa variável. Ao calcular a participação percentual do custo variável sobre o total das receitas, observando que aqui são os dados de 2020 que me dão a informação da porcentagem para que eu faça a projeção para o ano de 2021. Em 2020, o custo variável foi de 700.000 e as receitas foram de 1.400.000, ou seja, 50%. Custo variável, então, ele representou 50% da receita da empresa. E as despesas? A despesa variável, ela foi de 84.000. E aí, sobre 1.400.000, nós temos um percentual de 6%. Temos custo fixo e despesa fixa, que, como o próprio nome já disse, se mantém ao longo do tempo, desde que a empresa não mude a sua planta produtiva. Aplicando as porcentagens calculadas do custo variável e da despesa variável sobre a receita projetada de 1.500.000, nós temos que o custo fixo permanece o mesmo, como nós conversamos anteriormente, no valor de 210.000. Mas o custo variável, ele representa 50% das vendas. Nós vamos aplicar aqui a porcentagem encontrada com base nos dados de 2020 sobre o que foi projetado de receita, de faturamento do ano de 2021. E chegamos ao valor de 750.000, ou seja, custo total de 960.000. Nós temos também as despesas. E aí, a informação das despesas, nós temos que as despesas fixas permanecem pelo mesmo valor e as despesas variáveis, com base no ano de 2020, elas vão representar 6% do faturamento de 1.500.000 e vamos chegar nesse valor aí de 90.000. As despesas totais, então, elas passaram para 126.000. Como nós tivemos um crescimento das vendas de 2020 para 2021, nós temos também um crescimento das informações que representam os gastos variáveis, sejam eles os custos variáveis ou as despesas variáveis. Aumenta uma unidade de produto, aumenta ali o custo e a despesa variável. Vamos à nossa projeção da DRE, agora levando em consideração esses novos valores calculados, tanto do custo quanto da despesa, subdividido em fixo e em variável. Observando então, nós temos o custo de 970.000. Com base nisso, lançamos aqui a informação, custo dos produtos vendidos, 960.000. Apuramos o valor do lucro e lançamos as despesas operacionais. Quando nós calculamos as despesas operacionais,
nós chegamos que essas despesas operacionais elas têm um valor de 126 mil. Esse valor, então, vai ser lançado na nossa estrutura da DRE projetada. Despesas operacionais pelo valor de 126 mil. Apuramos os demais valores e chegamos em que o lucro da empresa ele foi de 157 mil, a expectativa, na verdade, que esse lucro seja de 157.400. Letra C pede para que nós façamos o que? Uma comparação, confrontar os resultados da letra A e B. Lembrando que na letra A nós fizemos o cálculo das projeções usando o método das porcentagens, mas sem considerar que os custos eles são subdivididos em fixos e variáveis e a representatividade desse tipo de informação, assim como as despesas. E na segunda, no segundo cálculo, nós consideramos essa subdivisão, levamos em conta que o custo fixo se mantém constante ao longo do tempo e que o custo variável ele varia conforme a empresa aumenta o volume de vendas. Observando que nós temos o custo variável, levar em consideração o custo variável unitário e o custo fixo unitário, para que nós possamos entender melhor os resultados. O que nós temos aqui, então, é na letra A, um resultado de 146.857 e na letra B, um resultado de 157.400. Então, vamos refletir. O resultado ele foi maior na letra B, quando eu considerei os custos fixos e os custos variáveis. Por que isso aconteceu? Qual das duas estimativas, a letra C ela me pede isso, qual das duas estimativas provavelmente oferece a melhor estimativa de lucro para o ano de 2021 e por quê? Para isso, nós precisamos relembrar de um gráfico que vocês aprenderam lá na disciplina de custos, o gráfico do ponto de equilíbrio. Lembrem-se que aqui nós temos o custo e a receita, o valor monetário. Nessa linha horizontal nós temos a quantidade vendida. Nós temos aqui que, independente se eu produzo e vendo 1, 2, 3, 4, 10, 20 mil unidades, o custo fixo da empresa se mantém constante ao longo do tempo, se mantém constante conforme eu aumento a quantidade vendida, ele não aumenta desde que eu não mude a estrutura produtiva da empresa. E o custo variável? Bom, se eu produzo e vendo uma unidade a mais, ele vai aumentando à medida que a quantidade ela aumenta. Aqui nós temos essa linha que representa as receitas. E aí vocês vão se lembrar que o ponto de equilíbrio ocorre nesse ponto. É a partir do momento, vou pegar a caneta aqui, a partir do momento em que as minhas receitas, elas ultrapassam aqui o limite dos meus custos. Até esse ponto aqui, o que eu tenho é valores negativos, eu tenho um resultado negativo, um resultado operacional negativo. Quando eu atinjo o ponto de equilíbrio, significa que eu tenho receitas operacionais aqui que são iguais aos custos. E a partir desse ponto é aquele em que eu começo a gerar resultados positivos para a minha empresa. Ah, mas professora, o que isso tem a ver com o nosso resultado lá anterior? É porque aqui nós estamos considerando as informações de custo pelos seus valores totais, mas nós precisamos considerar alguns fatores. Por exemplo, se a empresa ela aumenta suas vendas, então eu coloquei aqui a nossa figura e uma imagem de vendas crescentes ao longo do tempo. O que acontece com o custo fixo unitário? O custo fixo variável, vamos supor, de uma mercadoria, se é 3 por unidade, ele permanece 3 por unidade. E o custo fixo, que ele se mantém com o valor total ali para toda empresa, independente se eu produzo mais ou menos. O que acontece com ele? Qual o comportamento do custo fixo por unidade quando eu aumento a quantidade?
Bom, quando eu aumento a quantidade, o que vai acontecer é que meu custo fixo por unidade cai, ou seja, eu otimizo o uso daquela estrutura produtiva da empresa. Com o mesmo recurso, eu produzo mais, eu gero mais produtos que vão gerar mais receitas. Então, à medida que eu aumento a quantidade, eu reduzo o custo fixo por unitário e isso vai se refletir lá no meu resultado. Observem que no nosso exemplo, a empresa passou de 1.400.000 para 1.500.000 em termos de vendas. Isso significa que ela aumentou essa quantidade e com isso ela otimizou o uso dos seus recursos fixos, ou seja, com o mesmo recurso fixo ela gerou mais resultado e com isso melhores lucros. E se o contrário ocorrer? Olha, ele ficou triste, né? Ao invés das vendas aumentarem, as vendas caíram. E aí, o que acontece com o nosso custo fixo por unidade? Se reduz a quantidade, ele aumenta. Significa que eu tenho mais gastos e gerando menos produtos. Então, isso vai pesar mais na hora de calcular o meu resultado final. Eu tenho aqui então uma explicação do efeito dos custos fixos sobre o resultado da empresa. Então, como que o custo fixo influencia no resultado da empresa? Se a empresa, para uma dada estrutura produtiva, ela produz mais, ela usa melhor aquele recurso e ele fica menor por unidade de produto. Com isso, o lucro dela se torna maior. Mas se a empresa, por uma questão de crise, por algum problema, ela tem uma estrutura de empresa já implantada e ela começa a produzir cada vez menos, vai ficar cada vez mais caro cada unidade de produto. Assim, ao levar em consideração o efeito dos custos fixos da empresa sobre o resultado, eu tenho que o resultado, a melhor estimativa de lucro, né, da empresa para o ano de 2021 é aquela que leva em consideração esses efeitos do custo fixo, chegando aqui a um valor maior. Da mesma forma, se essa empresa tivesse tido queda nas vendas, eu teria uma projeção mais acertada ao levar em conta que custos são divididos em custos fixos e variáveis, assim como as despesas. Isso porque ele me daria maior realidade em relação ao custo fixo por unidade de produto e o efeito que ele realiza sobre o lucro da empresa. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Grande abraço.